Mano, olha só, essa aula de hoje é para complementar a aula presencial do dia 17, tá bom? Então, no dia 17, foi segunda-feira, nós explicamos, por um problema técnico, não foi possível colocar ontem, mas meu material já está, digamos assim, quase na normalidade, a gente já colocando aos poucos, tá bom? Então, olha só, na aula de ontem, que foi segunda-feira, nós vimos algumas questões que faltavam ainda a gente terminar de concluir, que foi as questões da página do livro, página 56, tá bom? Então, vocês peguem aí a página 56, que eu vou dar umas dicas para vocês fazerem as questões. A gente vai corrigir, que nós não concluímos a correção, que é ainda se referindo a alguns pontos da chamada Revolução Francesa, tá bom? Então, vamos para a 10ª questão, para a gente ler a questão. E vamos ver o que ela pede aqui, tá bom? Uma questão argumentativa de leitura, né? Nossa disciplina é uma disciplina de leitura, então nós vamos ler, né? Então vamos A Revolução Francesa é considerada o movimento político mais importante da história do Ocidente. Na verdade, foi aqui que começou o Ocidente, pode-se dizer dessa forma, né? Politicamente. Considerado o marco da Idade Contemporânea, ela contestou o absolutismo, os privilégios da nobreza e do clero e propôs a igualdade entre os homens perante as leis e o direito aos seus cidadãos de escolher os seus representantes e governantes por meio do voto. A Revolução Francesa também criou os seus próprios símbolos, inspirados nos ideais do Iluminismo. A lista abaixo identifica os símbolos criados durante a Revolução. Pesquise sobre o significado de cada um deles e vamos colocar. Por exemplo, a bandeira nacional francesa, ela simbolizava 3 cores, né? Ela tricolor, uma bandeira branca, vermelha e azul. A cor branca simbolizava de início o rei, né? E as cores vermelha e azul simbolizavam Paris, a cidade de Paris. Só que, veja bem, na letra A diz que a bandeira francesa, né, ela é uma bandeira em 3 cores, né, uma bandeira tricolor, mas essas cores, além de representar o rei, o branco, o azul e o vermelho representarem a cidade de Paris, essa bandeira também significa as 3 cores, liberdade, né, fraternidade e igualdade. As 3 cores simbolizam também isso aqui. Mais isso aqui do que o próprio rei, né? Eternidade. Liberdade, fraternidade e igualdade. Certo? Por exemplo, azul é liberdade. Azul é liberdade. O branco é. Aliás, o vermelho é fraternidade, né? E o branco é a igualdade. Então, essas cores aí da bandeira francesa, né? A bandeira tricolor, ela simboliza exatamente essas palavras aí. Após a Revolução Francesa, ela adquire essa história, essa palavra, essa frase, exatamente sendo dessa maneira representada. Então, a bandeira francesa, ela também influenciou outras bandeiras pelo mundo, né? Muitas bandeiras que são de 3 cores também foram inspiradas na bandeira da França, onde o povo lutou para mudar um sistema, um regime de governo que vinha há muito tempo oprimindo as pessoas, né? Nenhum outro país tinha conseguido fazer isso, até a França conseguir. Foi exatamente isso. O povo junto ali, unido e consciente dos seus direitos, né? Não é só unido para quebrar as coisas, não. Eles tinham total consciência de seus deveres e direitos também. Vamos para a letra B, vamos ver o que é que diz a letra B da 10ª. A pergunta é: o que significa o barrete frígio, né? Barrete frígio, que é um gorro que o pessoal usava na cor vermelha durante a Revolução Francesa. Quer dizer o que? Ele significa liberdade, viu, gente? Ele significa liberdade.
luta, né? Verdade, luta, enfim. Essa cor vermelha é uma cor republicana, né? Uma cor que simboliza assim, confronto, fortaleza, enfim. E denota assim uma certa segurança também, né? Uma cor da segurança, uma cor da força. É isso que simboliza esse barrete frígio, né? Que é esse símbolozinho aqui que o pessoal colocava na cabeça durante a Revolução. Muitos colocaram esse gorrozinho para simbolizar força, né? Chapeuzinho, enfim. A letra C é o que simboliza Marianne. Marianne é uma figura feminina, né? Figura feminina, né? Você pode colocar aqui uma figura feminina. E ela significa a república, né? República. Ela personifica a mãe pátria, né? A mãe pátria. A mãe pátria, enfim. É algo também relacionado à cidadania. Você pode colocar todos eles, fica mais completa ainda a sua resposta, né? Figura feminina que representa a república, a mãe pátria e a cidadania. Fica mais interessante. Temos a letra D também, né? O que diz aqui a letra D? Marselhesa. Marselhesa não é nome de pessoa não, viu? Marselhesa. Na verdade, Marselhesa é o hino francês, né? Um símbolo sonoro. Observando aí, o hino é o símbolo, viu? O hino. Todo país tem um hino, né? É um símbolo sonoro. Acho que é o único símbolo sonoro que existe, né? Um hino. Muito bem, na verdade ele iniciou como um canto de guerra. Ele era um canto de guerra, né? Um canto de guerra. Mas se tornou, né? Torna-se o hino da França. Um hino bem polêmico, né? Um hino que fala sobre luta, sobre glória, sobre fim, sobre martírios, né? Pois é, interessante. Temos a letra E também, né? Vou colocar a letra E do lado de cá, 10ª questão. E a letra E pergunta o que significa liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Que também é um símbolo, só que aqui é um símbolo gráfico, né? Eternidade, liberdade e igualdade. Os três juntos simbolizam a luta, né? Simbolizam a luta pela revolução, a luta pelo fim dos privilégios, enfim, que simboliza toda a Revolução Francesa, né? Vamos dizer assim. Revolução Francesa. Ok, muito bem. Vamos para a próxima. A letra F pergunta o que simboliza a queda da Bastilha. Queda da Bastilha. O que é que ela simboliza? Ela simboliza a vitória do povo, né? Vou colocar aqui bem. Ela simboliza a vitória do povo. Um pouco tremida aqui a imagem, vai melhorar. Certo, vitória do povo. Simboliza a tomada do poder. Tomada do poder na França, em Paris, na França, né? Isso. Então, é tudo isso que ela simboliza. Vitória do povo, tomada do poder na França. Simboliza o ano de 1789, tá bom? E foi exatamente
o fim da Idade Moderna e começo da Idade Contemporânea, certo? O tamanho que é a Revolução Francesa. É imenso, é gigante o tamanho, a importância dela. Na parte de pesquisando, que nós temos aí na página 57, eu propus aos nossos amiguinhos que estavam em classe para a gente discutir sobre o papel da mulher, né? A presença feminina. Então, assim como houve uma revolução francesa, né? Deveria também haver uma revolução na atualidade com relação a exatamente o papel feminino, tanto na política como na economia, como nos esportes, né? A mulher tem que estar em toda parte, ela mostra que é tão capacitada quanto o homem. Então nós questionamos aqui em classe, vocês também reflitam em casa, por que será que muitas vezes a mulher tão bem preparada e ganha menos do que o homem em certos empregos, né? Digamos assim, a questão também da violência, a gente discutiu um pouco em classe, falamos das leis, porque aqui na França teve o momento das leis, né? A fundação das leis, o Código Civil, tudo isso aí foi direitos conquistados. Nós poderíamos conquistar direitos para mudar nossas leis, para, digamos, punir com mais rigor aqueles que praticam violência contra mulheres, enfim, não só contra mulheres, mas contra crianças, contra idosos também, né? Então foi um ponto bem interessante, vocês reflitam também em casa sobre isso. Nós refletimos em classe, mas vocês também podem refletir em casa. Não posso dizer assim, sua opinião está errada, não. Não vou pedir para você anexar hoje o papelzinho não, tá bom? Você vai só refletir em casa sobre essa questão, sobre o papel da mulher e digamos, como deveríamos respeitá-las melhor, né? Como deveríamos tratá-las, como o mundo masculino deveria tratar as suas mulheres, né? Respeito e dignidade acima de tudo. A gente falou sobre tudo isso. Tá? As questões do vestibular, que é essa questão de marcar, a gente vai, digamos assim, vocês podem perceber, já está marcado, né? Não tem como a gente nem comentar muito, né? Só por que elas estão marcadas? Por exemplo, aqui, ó, essa questão da UESP, né? Que fala, uma análise da Revolução Francesa permite perceber uma importância política sem deixar de ressaltar sua violência e suas contradições. Na sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, definia-se a vitória dos ideais do liberalismo favoráveis à elite da época, né? Nós tínhamos uma elite econômica na época, que é a burguesia, e ela utilizava muito da pressão popular para favorecer a ela própria, né? Foi uma revolução burguesa. Só que sozinha a burguesia não fazia muita coisa, então ela digamos assim, trouxe o povo para a luta. Um povo bem consciente, né, e tal, enfim, dos direitos que iam adquirir, mas nem todo mundo adquiriu esses direitos. Mas fato é que os ideais foram liberais, favoráveis à elite. Liberal quer dizer o governo não se intrometer muito, viu? O governo deixar a propriedade na mão dos burgueses. A segunda diz assim, ó, também é do Piauí, né, da UFP. Após a derrota de Napoleão, as grandes potências europeias, Rússia, Áustria, Inglaterra e Prússia, se reuniram no Congresso de Viena para discutir a situação europeia. Entre esses princípios discutidos no Congresso está o quê? Aí você pode perceber a restauração no comando dos estados europeus das dinastias legítimas que reinavam no período pré-revolucionário. Restauração quer dizer trazer de volta a velha ordem que Napoleão tinha bagunçado. A ordem que eles dizem é trazer de volta os reis dos respectivos países invadidos. Portugal, por exemplo, foi um deles, né? Chamaram de volta o rei para Portugal. Essa história nós já vimos aqui na aula passada, né? Enfim, vamos lá, a gente vai rever novamente no seu devido tempo. Nós temos aqui a questão 3.
A Revolução Francesa insere-se em um conjunto de profundas transformações históricas ocorridas na sociedade europeia na segunda metade do século XVIII. As etapas do processo revolucionário expressam os conflitos sociais e os diferentes projetos políticos dos diferentes grupos envolvidos na Revolução. Assinale a opção que relaciona corretamente a atuação de um desses grupos com a etapa do processo revolucionário. Então, como eu falei para vocês lá na primeira questão, foi um projeto burguês, ou a burguesia liberal, viu? Definiu seu modelo de Estado com a promulgação da primeira Constituição da França. Durante essa Assembleia, que instituiu uma monarquia constitucional baseada no sufrágio censitário, quer dizer, no voto só dos que tinham condição de pagar, e na divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. É perfeita essa questão. Se você puder dar uma lida nela mais tarde, você vai perceber que aqui está toda a questão do Código da Revolução Francesa com respeito à burguesia e ao Código de divisão dos poderes. Tá bom? Então a gente por enquanto nós ficamos por aqui, né? Esse aqui é o limite aqui da cota do aparelho, então a gente vai na próxima aula concluir e novamente passar para o capítulo seguinte, tá bom, gente? Então ficamos aqui com a imagem de Napoleão Bonaparte, né? Um dos mais perigosos imperadores que já aconteceu após a Revolução Francesa. Um abraço aí do tio, valeu, gente, tchau.